Em conversa com apoiadores em Brasília nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro ironizou o fato de Lula não ter comparecido à marcha dos prefeitos, dizendo que ele amarelou. Ontem e hoje, tinham 4 presidenciáveis e o prefeito. Um já desistiu, adivinha quem foi? Eu estava lá com o presidente, queriam ser nomeado. Já em cerimônia de regularização fundiária em Paragominas, no Pará, o chefe do executivo viu uma bandeira da Venezuela e falou sobre o poder do povo de escolher. Tem aqui na minha frente também uma bandeira da Venezuela. Nós sabemos o que aquele povo sofre naquele país, que é o mais rico em reserva de petróleo do mundo. E sofrem por péssimas escolhas que fizeram no passado. Nós somos escravos das nossas escolhas. A nossa escolha é a bandeira verde e amarela. O presidente voltou a falar sobre a liberdade e a graça dada ao deputado federal Daniel Silveira. Vocês viram durante a semana um ato do presidente da República com uma pessoa que estava sendo injustiçada. Isso que eu fiz não é apenas para aquele deputado, é para todos vocês. A nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada. Dizer a vocês que me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo pela decisão tomada. E por que eu faço isso? Porque quando eu assumi a presidência, relembrando Salomão, que pediu sabedoria, eu pedi mais do que isso para o nosso Deus. Eu pedi coragem para resistir e muita força para bem decidir. Na chegada, mais uma vez, Bolsonaro foi recebido por uma multidão pelas ruas da cidade e uma motociata organizada pelos populares. Alexandre Garcia. Bom, em primeiro lugar, dando 2 explicações aí pelas coisas que a gente viu. Essa menina que está com o presidente, ela levou um cartaz dizendo que trocou a Disney pelo mito, né? Foi recebida pelo presidente. E eu tenho a impressão que a pessoa que está com a bandeira da Venezuela é um venezuelano que está incorporado na sociedade brasileira, que é um produtor agrícola e que está recebendo um desses milhares de títulos de propriedade que dão liberdade a esses produtores rurais. Está ali a bandeira da Venezuela. Foram 31 mil títulos, se não me engano. O que significa isso? O sujeito passa a ser dono de sua própria vida, passa a poder tirar empréstimo e dar garantia do empréstimo e, sobretudo, pode deixar para os filhos, né? Porque já pode haver sucessão, pode haver herança. É uma libertação. É o recorde, né? O presidente Bolsonaro está sendo um governo recordista, pode somar todos os outros deste milênio aqui no Brasil que não conseguem somar tantos títulos de propriedade distribuídos a produtores rurais. A propósito, aproveitando, porque o Supremo está decidindo tal marco temporal, eu queria ler para vocês, eu adoro essa Constituição, eu amo essa Constituição, e aqui o que está em jogo, né? Porque o ministro Marco Aurélio Mello, hoje aposentado, chamou atenção hoje, numa entrevista ao Correio Brasiliense, que se o Supremo decidir diferente da Constituição, ele está querendo mudar a Constituição, que ele não pode fazer isso, e nós vamos ter que devolver o Brasil para os índios, para o Rio de Janeiro, devolver o Rio de Janeiro para os tamoios, por exemplo. Artigo 231 está lá no capítulo dos índios, que diz: são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Foi isso que o Constituinte escreveu na Constituição. Ocupam, presente do indicativo. Qual é o presente? É 5 de outubro de 1988. Não diz ocuparam, nem diz que ocuparão ou que vierem a ocupar, ocupam. E o Supremo não pode mudar isso, né? Só para lembrar, porque essas pessoas que estão lá, no Pará, recebendo título de terra, né, são pessoas que estão liberadas, enfim, né,
de uma imposição de antropólogos, de sociólogos, de gente que coordenava invasões e deixava a insegurança jurídica atrapalhar a produção agrícola. Ao receber o título de terra, isso acaba. Vamos ouvi-lo também, Augusto, sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro hoje ao Pará e as declarações que deu naquele evento em Paragominas. Olha, Vitor, as imagens dizem tudo, né? E colocaram o Binha, como sempre, colocou as coisas na ordem certa. Que depois do Ciro Gomes aparece o presidente Bolsonaro. Então você compara o que acontece e você vai ver porque o Lula não sai às ruas. Né? Quer dizer, é recebido por multidões, sempre. E o que ele diz sobre o decreto, ele deve ser repetido com insistência para que o Supremo Tribunal Federal não ouse decidir contra a própria jurisprudência. Então, tem esses ensaios aí de rebeldia, né? Como, por exemplo, a declaração do ministro Alexandre de Moraes, segundo a qual o deputado Daniel Silveira não pode ser candidato à reeleição, né? Até a declaração do Barroso sobre as Forças Armadas interferindo a democracia. Então, é bom que eles tratem de acabar com o ativismo político, repito. Cuidem das próprias atribuições que estão esquecidas. Há processos lá que vêm de décadas passadas, aí, do século passado. Eles julgaram outro dia aí a quem pertencia uma residência que já foi propriedade do governo imperial, né? Decidiram quem foi o campeão brasileiro do campeonato de 1987. Então, vão tratar desses assuntos, vão interpretar corretamente a Constituição e parem de fazer política.